Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal e nesta aula vamos falar sobre o Vale Transporte. O que é o Vale Transporte? O Vale Transporte é um benefício no qual o empregador antecipa o valor gasto com o transporte para que o empregado se desloque da sua residência para o local de trabalho e vice-versa. A empresa é obrigada a fornecer o Vale Transporte aos empregados? Sim, se o empregado se deslocar para o trabalho utilizando meios de transportes coletivos estabelecidos na lei, a empresa é obrigada a pagar esse Vale Transporte. Foi a Lei número 7.418 que instituiu o Vale Transporte, porém, ele não era obrigatório. Com a alteração da Lei número 7.619, de 30 de setembro de 1987, assinada por José, tornou-se obrigatória a empresa custear o transporte do empregado. Então, sim, a empresa é obrigada a fornecer o vale transporte para o empregado. E como funciona o vale transporte? O custo do vale transporte é dividido entre o empregado e o empregador. O parágrafo 1 fala: o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% do seu salário básico. Ou seja, o empregado terá descontado 6% do seu salário. Por exemplo, se o salário base do empregado é 1.000, será descontado R$ 60, porque 100% de R$ 1.000 é R$ 60. Também, se a empresa com deslocamento for inferior a 6% do salário, o empregado poderá optar pelo recebimento antecipado do Vale Transporte, cujo valor será integralmente descontado do pagamento do respectivo salário. Então, ressaltando, quando você for pagar esse valor do Vale Transporte para o funcionário, é de 6%. Então, esse valor é dividido entre o funcionário e a empresa que custeará. Então, é meio que uma divisão entre o pagamento da empresa e do funcionário. Então, o valor do vale transporte ele é dividido entre ambos. Existe uma distância máxima ou mínima para o fornecimento do vale transporte? Não. A legislação não se manifesta sobre a determinação legal de distância para o fornecimento do benefício. Para ter direito ao vale-transporte, o trabalhador deve informar por escrito ao empregador seu endereço residencial e os meios de transporte que utiliza para se deslocar de sua residência para o trabalho. Em qual caso a empresa não é obrigada a fornecer o benefício? Caso a empresa forneça por meios próprios o transporte entre residência e local de trabalho, a empresa não é obrigada a fornecer o vale-transporte. Se esse transporte não cobrir integralmente todo o trajeto, o empregador deverá fornecer o vale-transporte para o restante da viagem. A empresa não é obrigada também a fornecer o vale-transporte aos empregados que não utilizem o transporte determinado na lei para irem e voltarem do trabalho. Aqui é um questionamento muito importante para a área do departamento pessoal. Devo pagar o vale-transporte do funcionário em dinheiro? O empregador não deve fornecer o vale-transporte em dinheiro, segundo estabelece o artigo 5 do Decreto 95.247. O pagamento só poderá ser feito em dinheiro caso haja falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte pelas operadoras. Além disso, caso o funcionário utilize o dinheiro concedido para transporte de forma indevida, é considerada falta grave. Então, é possível que esse empregado seja demitido por justa causa, apenas por utilizar esse dinheiro do vale transporte indevidamente. E se caso o empregado estiver de licença, ele recebe o vale transporte? Não, ele é concedido para que o trabalhador se desloque. Não tendo deslocamento, ele não é pago. Isso também é válido para licenças, como também faltas por motivos particulares, como atestado médicos e férias. Agora vamos ver como calcular o desconto do Vale Transporte. Aqui eu coloquei o passo a passo para calcular.
Primeiro passo, você deve calcular o valor gasto com o vale transporte no mês, que é o valor unitário do vale transporte, e um número de dias que ele utilizou esse vale transporte, que ele irá utilizar, mais os números de dias trabalhados. Passo 2, calcular o valor do deslocamento do funcionário, que é o salário bruto, multiplicado por 6%. Passo 3, se o valor do passo 2 for maior que do passo 1, deve descontar do funcionário o valor total do vale transporte, que é o do passo 1. Passo 4. Se o valor do passo 2 não for maior que do passo 1, será descontado do funcionário o valor de 6% do salário, que é o passo 2. Então, vamos ao exemplo de cálculo de desconto do vale transporte. Esse funcionário ele tem um salário mensal de 1.170 e no mês de julho de 2023 ele utilizou 2 vales transporte por dia durante 20 dias de trabalho. Cada vale transporte custa R$ 3,50. Aqui vamos calcular o valor do desconto do vale transporte para o mês de julho de 2023. Então vamos aos cálculos. Para calcular o valor gasto com vale transporte no mês, então aqui ele utilizou o valor unitário do vale transporte, que é R$ 3,50, que é multiplicado por 2. Por quê? Porque ele utilizou R$ 3,50 duas vezes no dia. Ele precisou usar 2 vale transporte no dia. Mais o tanto de dias que ele precisou utilizar o vale transporte, que foi por 20 dias. Então, 3,50 vezes 2 vezes 20 dará o valor de R$ 150. Segundo passo, calcular o valor do desconto do funcionário, que é o salário bruto mensal, vezes 6%. Então, ele recebe o valor de R$ 1.170 por mês, que é multiplicado por 6%, que é 6% que ele retira do salário mensal dele para custear o vale transporte, que dará R$ 7,20. Passo 3. Se o valor do passo 2 for maior que do passo 1, será descontado do funcionário o valor total do vale transporte. Então, aqui, como aqui está descrito, se o valor do passo 2 ele for maior do que o do passo 1, será descontado do funcionário o valor total do vale transporte. Agora, se o valor do passo 2 não for maior do que do passo 1, será descontado do funcionário o valor de 6% do salário, que é do passo 2. Então, será descontado do funcionário R$ 70,20. A empresa custeará com R$ 69,80. Bom, mudando de assunto, agora vamos falar sobre o vale alimentação ou vale refeição, como você preferir chamar. Quem tem direito ao vale alimentação? Desta forma, podemos concluir que o vale alimentação é direito do empregado apenas se determinado por convenção ou acordo coletivo do trabalho, ou se o empregador quiser conceder tal benefício. A legislação trabalhista brasileira atualmente não concede tal direito ao empregado. Então, concluímos que não é uma obrigação da empresa fornecer o vale alimentação. Então, fica mais a opção dela se ela deseja conceder ou não esse benefício ao empregado. É obrigação do empregador pagar o vale transporte ou vale alimentação, como você preferir chamar. Aqui para deixar bem mais claro, o vale refeição ou vale alimentação não é obrigação legal da empresa, como eu havia dito, mas sim uma vantagem opcional que algumas vezes os gestores decidem conceder. Apesar de não ser obrigatório perante a CLT, as CCTs podem tornar este um benefício obrigatório. Então, devemos se atentar à CCT e como ela dispõe sobre o desconto desses benefícios para o trabalhador. O valor máximo do desconto do vale alimentação ou refeição é de 20% do valor desses benefícios. Aqui vamos ao exemplo de cálculo de desconto do vale alimentação. Um funcionário por força da CCT recebe um vale alimentação no valor de R$ 20 por dia.
No mês de agosto de 2023 foram 21 dias trabalhados. A participação do empregado nesse benefício é de 10% do valor concedido. Aqui vamos calcular o valor do vale alimentação. Passo 1, que é calcular o gasto com o vale alimentação no mês, que é o valor unitário do vale alimentação multiplicado pelo número de dias trabalhados. Então, ficaria R$ 20 vezes 21, que ficaria R$ 420. Passo 2, que é calcular o valor do desconto do funcionário, que é o valor total do vale alimentação, vezes multiplicado pela porcentagem estipulada na CCT, que ficaria R$ 420 multiplicado por 10%, que ficaria no valor de R$ 42. Então, será descontado o funcionário R$ 42 e a empresa custeará com R$ 378. Por que que a empresa ela custeia com o restante dos valores e o empregado só com 10%? Porque pela lei ele custeia ou 10% ou 20% sobre o salário dele. Então 10%, neste caso do salário que ele recebe, é tirado dele apenas 10%. Sobre qualquer salário será 10% ou 20%. E a empresa irá bancar com o restante, que neste caso aqui será descontado, né, do funcionário R$ 42 e a empresa custeará com os R$ 378. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido como calcular esses valores, tanto do vale alimentação quanto do vale transporte, e entendido que são ambos, né? Quem tem direito a ambos, tanto ao vale alimentação quanto ao vale transporte. E é isso, eu te espero na próxima aula. Até mais.